O título que nós mencionamos é a CPR, a Cédula de Produto Rural, que agora precisa ser registrada em entidade autorizada pelo Banco Central. Veja detalhes na entrevista que a nossa companheira Sara Kirchhoff fez com o representante da Bolsa. Fábio Zenari está conosco pela internet, falando aqui de São Paulo, capital, diretor de produtos e novos negócios da B3 Brasil Bolsa Balcão. Fábio, um prazer falar com você hoje e eu começo te perguntando, sobre a CPR, esse título tão importante para o financiamento do agronegócio brasileiro. O que é que mudou em relação à CPR com a nova lei do agro, resumidamente, claro. Bem-vindo ao canal do Boi. Obrigado, Sara, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, obrigado ao canal do Boi mais uma vez ter me convidado para participar e discutir um assunto tão relevante, né? Eu acho que a gente pode comentar com relação à CPR, né? Resumidamente, a gente teve com a entrada da lei do agro uma mudança, né? Primeiro na estrutura como produto mesmo, né? Eu costumo dizer assim, é como se a CPR estivesse agora tornando, do ponto de vista jurídico, mais robusta, né? Então, uma parte desse processo, acho que talvez seja mais relevante comentar, é a questão do próprio registro da CPR, né? Então, a CPR, apesar de já existir o registro da CPR, aqui na B3, por exemplo, a gente tem um volume de aproximadamente 50 bilhões de reais de CPR registradas, mas normalmente elas eram trazidas para registro pelas instituições financeiras e para servir como lastro de emissão de títulos, como LCAs e os CRAs, né? Agora, com a lei do agro, essa obrigatoriedade de registro, ela vale para as instituições financeiras, para qualquer valor, já está valendo desde o começo de janeiro, e para as instituições não financeiras também, com a diferença que, nesse caso, você tem uma escadinha, né, de evolução que começa com CPRs acima de R$1 milhão, também tem seu registro obrigatório, né, a partir agora de janeiro passado, né, então já está valendo essa regra, e depois, ao longo do tempo, esse valor vai diminuindo, ou seja, deve haver um incremento, né, de volume ao longo do tempo com relação à CPR. Acho que o mais importante também falar que, na verdade, não é só o registro por si só, né? O que se busca aqui com essas alterações, o registro é uma parte disso, é tornar a CPR um instrumento mais robusto. Então, está havendo uma modernização jurídica, o registro é parte dessa modernização. Isso também, só para dar um exemplo, está acontecendo com duplicatas, com cédula de crédito bancário, com recebíveis imobiliários, todos os instrumentos de crédito. E a ideia do registro, e também que a gente tem que falar, não é o registro por si só, né? Mas também a publicidade desse registro, que vai permitir que o credor cheque qual é o grau de endividamento, qual é o volume de emissão de CPF, tende a trazer mais credibilidade para o mercado e, consequentemente, na ponta final vai ter deve ter, né, um benefício de um custo menor de captação desses recursos. Zenário, e outra transformação que a CPR vem passando ao longo dos últimos tempos, isso inclusive antes da nova lei do agro, é a questão da digitalização dela, né? E hoje, inclusive, nós estamos aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias, que é já uma parceira da B3 nessa questão do registro e trabalha com CPR digital pelo Bolsa Agro CPR. Na CPR digital, o registro é tão importante quanto na CPR de gaveta? Como é que é essa relação em função do registro da cédula de produto rural? Perfeito. Eu acho que essa também é uma mudança estrutural que também a gente vê em outros instrumentos de crédito. De novo, né? CPR é mais um desses, né, que está passando por esse processo. A gente via a mesma coisa, só para dar de novo um exemplo aqui de um mais conhecido, que é a duplicata, passando pelo mesmo processo, né? Então, essa digitalização é necessária conforme a evolução desses títulos, né? Então, às vezes, alguns desses títulos são muito antigos, caso do CPR nem tanto, né, que é da década de 90, mas você pega duplicado, que é da década de 60, e o processo mudou muito. Então, essa digitalização virou uma realidade, não dá para a gente dar as costas para isso, né? Então, essa parte do processo é muito importante para tornar factível esse processo. Então, isso vem também junto com essa modernização. Tem um pedaço ainda ligado à CPR, né? É uma regulamentação complementar que vai tratar do que a gente chama de escrituração, regras de escrituração da CPR, né? Que também tende a dar mais um ponto que tende a dar ainda mais robustez para esse título, né? Vai dar mais dinamismo, né? Que a digitalização já está fazendo isso, vai dar mais dinamismo e mais robustez, mais confiança em todo o processo.
Zenário, e a lei ela fala em registro ou depósito, né? Qual que é a grande diferença entre os dois? Esse é sempre um tema que causa aí um pouco de confusão. Eu vou tentar sem ser técnico, explicar um pouquinho, né, qual que é a visão. Tem uma pequena diferença entre registro e depósito. Isso acontece para outros títulos também, né? Então, você pode ter um título registrado ou depositado, né? De uma maneira muito resumida, né, o que acontece? O registro, quando você tem o registro, ele está, vamos dizer assim, né, a transação, o título, ele nasce no ambiente fora da registradora, e depois é espelhado aqui. Então, você tem vamos dizer assim, do ponto de vista técnico, as coisas estão acontecendo lá fora, e isso é espelhado na registradora, né? No caso do depósito, você tem, vamos dizer assim, um pouquinho mais de robustez nesse processo, porque ele nasce na depositária. A depositária, na verdade, a B3 faz os dois papéis, né? Ela pode ser registradora ou depositária. No momento que você faz o depósito, aquele papel é transferido fiduciariamente para a depositária, para a B3. Então, tudo que acontece ali só passa a ter validade se acontecer naquele ambiente. Então, todos os elementos, as liquidações, né, todos os eventos relativos àquele papel, tem que necessariamente passar e nascer na B3, né? Então, tem uma pequena diferença. No caso aqui da CPR, é facultado você escolher entre o registro e o depósito. Não tem uma regra que fale que, nesse caso tem que ser registro, nesse caso tem que ser depósito. São as partes que vão definir isso. A nossa visão é que a grande maioria vai ser registrado, que é o suficiente, e alguns casos, talvez alguns casos de exceção, por exemplo, uma CPR que se tem a intenção de girar no mercado, transferir, né, vender no mercado, enfim, essa talvez tenha mais propensão a ser depositada, né? Talvez num montante muito mais significativo, com a ideia de trazer um pouquinho mais de robustez em todo esse processo. Mas, de fato, assim, tem algumas diferenças, né? E a gente entende que aqui no caso da CPR, que a maioria deve ser registrada, mas fica a critério das partes definirem se querem registradas ou depositadas. A B3 oferece os dois casos aqui. Zenário, um outro ponto que eu queria ver com você, o último assunto, é uma novidade também em relação à CPR nos últimos tempos, que é a dolarização do título. Nesse caso, para a CPR em dólar, como é que fica a questão do registro? É igual? É igual, Sara, não muda muita coisa não, é mais um indexador. Então, só que o indexador, né, a referência desse papel, dessa CPR é em dólar. Isso consta no registro da operação, né? Então, naquele primeiro momento, né, vamos imaginar nosso CPR de $1 milhão, aquele valor é convertido normalmente por uma taxa padrão, né? Normalmente pela PETAX, que é meio que um padrão que o mercado financeiro utiliza, né? E aí, com o tempo, né, com a variação, então isso fica registrado dessa maneira, fica em reais, mas está claramente identificado que está sujeito à variação do dólar, e aí, com o tempo, esse título já vai sendo automaticamente atualizado conforme a variação do dólar, né? Então, é um processo similar, não tem grandes diferenças com relação a uma CPR em qualquer outro índice que não o dólar. Tá certo, Fábio. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje pela internet, né? Até mais. Obrigado, Sara. Um grande abraço a você e a todos os espectadores. Maravilha. Outro para você. Esse foi, então, Fábio Zenário, diretor de Produtos e Novos Negócios da B3 Brasil Bolsa Balcão. É com vocês.